Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo Pessoa, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou adverti-lo também por força de lei. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Além disso, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Ricardo? É isso mesmo, Excelência. Senhor Ricardo, então eu vou lhe advertir que, além do compromisso de testemunha, também, se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder a um processo criminal, o senhor também viola o seu acordo, certo? Correto. Dito isso, eu vou passar a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado, Excelência. Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Senhor Ricardo, as perguntas que eu farei ao senhor, algumas delas o senhor já respondeu em outras ações, são de conhecimento do juízo, de forma que eu peço para o senhor respondê-las de forma bem objetiva. Pois não. Qual foi a atividade do senhor entre os anos de 2004 e 2014? Eu era presidente da UTC Engenharia. Certo. E nessa condição o senhor acompanhou a participação da UTC em contratações com a Petrobras? Acompanhei. Certo. E nesse contexto o senhor se recorda de reuniões entre executivos para discutir a definição de obras da Petrobras em licitações que eram feitas por ela neste período? Me recordo. Certo. O senhor poderia nos informar qual que era o teor dessas reuniões, se era discutida a participação das empresas, de modo a definir quem seria o vencedor de cada licitação? Posso novamente, conforme eu já falei, por mais de uma vez eu acho, mas vou tentar historiar rapidamente. Perfeito. Reuniões haviam muitas. As reuniões começavam a partir da exposição do plano de negócio da Petrobras em cada ano, geralmente era março, abril, e após essa exposição dos planos de negócio da Petrobras, que eram de 4 anos, algumas empresas se reuniam, geralmente as empresas que estavam no cadastro da Petrobras, inscritas na área de EPC e de gestão integrada, se reuniam para discutir e reduzir a competitividade, utilizando aí, fazendo as prioridades que cada uma pudesse ter, de acordo com as suas expertises, a sua capacitação e até a questão geográfica de localização de equipes e capacidade de desenvolvimento do projeto executivo. Certo. Nessa discussão, de acordo com essas prioridades, como o senhor disse, era feita a definição de quem iria ganhar cada certame e se dentro das empresas. Desculpe, só para que o senhor responda de forma mais completa. Além dessa definição de quem iria ganhar, era definido também, eventualmente, o oferecimento de proposta cobertura? Desculpe eu ter interrompido. Não, sem problema. Dentro do universo das empresas que se reuniam, geralmente eram, dependendo do período, as empresas chegaram a ter 18, 16, 14, 12, em função do cadastro e da possibilidade de ter sido convidado ou não, a prioridade era dada e muitas vezes dentro desse universo de empresas, que não era a totalidade, se escolhia quem se habilitasse, geralmente teria a proteção das outras. Isso não quer dizer que todas cobrissem, mas algumas eram escolhidas e muito difícil às vezes conseguir, mas havia cobertura. Sim, essa proteção que o senhor diz é exatamente essa proposição. Proteção é a redução da competitividade, resultado da competição. Se você tivesse 12 convidados e 8 estivessem dentro desse universo, nós teríamos 4 concorrentes e não 12. Uhum. E esses encontros, essas reuniões aconteceram aonde? Em diversos lugares, muitas na UTC. Mas na UTC aconteciam sempre as reuniões semestrais ou anuais após a publicação e a exposição dos planos de negócio. Depois, diversas reuniões poderiam acontecer, porque quando as prioridades eram determinadas, cada um cuidava de sua vida, né? Uhum. O senhor se recorda quais eram as empresas que participavam dessas reuniões? Acho que estão no cadastro da Petrobras. Eu não me recordo, todo mundo já falou. Uhum. O senhor poderia citar? Quer que eu cite todas? Não todas, mas algumas apenas. Bom, Odebrecht, Andrade, Camargo, Queiroz, OAS,
Engevix, MPE, TC, GDK, Perfeito. Queiroz Galvão. Como essa ação se refere às obras do Novo SEMPS, o senhor se recorda quais eram os participantes da OAS que participavam dessas reuniões? Do Novo SEMPS? Não, da OAS. Ah, da OAS? Não, eu sempre me reuni com o Agenor Medeiros. Essas reuniões específicas eram com o Agenor. Perfeito. O senhor se recorda da participação do senhor Adelmário, do Pinheiro? Não, o Léo, dessas reuniões ele nunca participou, não. Ele tinha conhecimento dessas reuniões, pelo que o senhor sabe? Tinha. E definida quem seria o vencedor e quem apresentaria a proposta de cobertura, como que era feito o encaminhamento junto à Petrobras? Geralmente, a definição de quem ia cobrir nunca era na mesma reunião, porque muita gente se recusava a isso. E depois, não era o vencedor, era quem ia ser vencedor dentro daquele grupo. Certo. Existiam outros convidados, nós não tínhamos conhecimento. E a segunda fase da pergunta, encaminhamento à Petrobras, eu nunca vi ninguém encaminhar nada para a Petrobras. Eu, pessoalmente, nunca encaminhei nada dentro da Petrobras. Certo. Então, deixa eu reformular minha pergunta. Como era feito para que essa escolha desse grupo de empresas, de empreiteira, se fizesse valer junto à Petrobras? Não existia se fizesse valer. Elas já estavam dentro do cadastro e fatalmente seriam convidadas. Não havia uma combinação com ninguém da Petrobras quem seria o quê. Era a grande expectativa quem é que ia estar ou não em função do cadastro. Por isso nós não tínhamos o domínio completo de quantas convidadas teriam, a gente ia sabendo aos poucos. No decorrer da cotação, uma empresa que realmente esteja trabalhando e cotando descobre quem são seus concorrentes pelos fornecimentos de equipamentos. Então eu nunca soube, nunca ninguém me deu nenhuma lista de convidados antecipadamente. Uhum. Bom, e com relação aos funcionários da Petrobras, o senhor se recorda de ter pago propina para os funcionários da Petrobras? Sim, recordo. Para quem? Bom, quando a obra era do abastecimento, é bom explicar uma coisa antes, a diretoria de serviços era, em tese, prestava serviço para as unidades de negócio, no caso abastecimento, ou exploração e produção, ou gás e energia. No caso do abastecimento, a diretoria de abastecimento, através, primeiro, do Zé Giannini, ele cobrava um percentual de maneira bastante enfática, e a área de serviços cobrava também. Uhum. No caso do Giannini, o diretor Paulo Roberto Costa, e no caso dos serviços era o diretor Renato Duque e Pedro Barusco, na grande maioria das vezes. Certo, Pedro Barusco e Renato Duque na diretoria de serviços. Sim. O senhor sempre encaminhou, no âmbito da diretoria de serviços, propina para Pedro Barusco e Renato Duque apenas? Sim. Por meio deles, houve algum encaminhamento para alguma pessoa vinculada à agremiação política? Sim, sem dúvida. O valor estabelecido para a área de serviços, geralmente era metade, quando era 1%, o valor referência era 1%, metade ia para a mão do Partido dos Trabalhadores, através durante o grande período, a maioria das vezes, através de João Vacari, e a outra metade era distribuída na casa, como eles chamavam. Perfeito. O senhor se referiu a um percentual de 1%. Esse valor de 1% se referia ao valor do contrato? O valor do contrato. E muitas vezes os seus aditivos também. Mas geralmente o aditivo era uma nova negociação, ou então não havia negociação. Uhum. E qual que era o momento dessa cobrança? Quando... O momento era... Bom, as primeiras vezes foi durante a concorrência. Depois isso passou a ser uma coisa mais automática e mais, não posso chamar de corriqueira, porque isso não é corriqueiro, mas era uma coisa que já vinha uma atrás da outra, então não havia esse momento. O momento era sempre depois do contrato, porque a gente tinha que saber qual era o valor, qual era o fluxo de caixa desse contrato. Geralmente se pagava essas propinas, não logo no primeiro nem no segundo mês, mas geralmente, pelo menos no meu caso, eu sempre fazia isso a partir do quarto, quinto mês, até 3 meses antes de acabar, e transformava isso em parcelas fixas e mensais.
Certo. E no interesse de Pedro Barusco, quem procurava o senhor para realizar os recebimentos? Além do próprio Pedro, tinha o Mário também, o Mário Góes. Acho que só, no meu caso só. No caso, em relação à UTC, eles procuravam apenas o senhor? Eu era o contato. Eu era a pessoa que cuidava disso, mesmo porque eu nunca deixei isso passar para a organização. Alguém mais da UTC cuidava disso? Quem operacionalizava todos os pagamentos para mim era o Valmir, meu diretor financeiro, Valmir Pinheiro. Certo. Além do senhor e do Valmir, alguma outra pessoa da UTC participava dessa operacionalização? Não, senhor. Certo. Da UTC, não. O senhor chegou a mencionar aqui também que a cobrança feita pelo senhor José Janine no início era uma cobrança enfática. Sim. Era uma exigência ou era algo que o senhor entendia que deveria ser pago como uma opção pela empresa? Eu não diria que era uma opção, mas também era uma espécie de cobrança que não nos deixava opção para não aceitar. No caso do José Janine era assim. Uhum. Mas era algo esporádico ou era algo que não, o senhor entendia como sistema? O contrato ia sair, ele tomava conhecimento e ele nos chamava. E o senhor, diante dessa cobrança, aceitava e esperava a cobrança ou já tomava alguma providência? Não aceitava a cobrança, a gente concordava em fazer o pagamento e já começava a negociação de como, né? Perfeito. O senhor se recorda de ter participado, da UTC ter participado em consórcio com a OAS em alguma obra da Petrobras em que tenha havido pagamento de vantagem indevida? Eu me recordo da obra da planta de gasolina da Repar. Certo. O senhor poderia nos detalhar como foi o processo de cobrança, quem o procurou e como foi feita a cobrança? Não, a cobrança foi feita porque aquilo foi um consórcio, a Odebrecht tinha 51%, ou 50 mais uma ação, nós tínhamos 25% e a OAS 24%. Eu me recordo que nós, a UTC, pagou propina, agora eu não estou lembrado se a Odebrecht... Mas só uma questão assim, como não é objeto específico dessa denúncia, acho que as coisas podiam ser mais objetivas nesse ponto, já quando sim, envolve o caso específico aqui. Sim, eu já estou encaminhando para o final, Excelência, mas é só para que ele pudesse detalhar a participação também de alguém da OAS em outro caso também envolvendo pagamento de vantagem indevida. Se o senhor puder dizer de forma... Eu não me recordo. Desculpe, só para que o senhor possa responder de forma mais objetiva. Quem da OAS, nesse caso do consórcio, também tratou do pagamento de vantagens indevidas? No âmbito do consórcio, seguramente nós conversamos quem ia pagar a quem, e eu me recordo que nós pagamos, se eu não me recordo, a Paulo Roberto Costa e a Janine, então a diretoria de abastecimento, e a Odebrecht pagou ao PT, se eu não me engano. Eu não me recordo se a OAS operacionalizou alguma coisa, acredito que eu não posso lhe afirmar agora. Mas ela tinha conhecimento. Certo. Quem dentro da OAS tinha conhecimento com quem o senhor falou a respeito desse assunto? Esse assunto foi tratado com a Genor. Fazia parte de um conselho do consórcio. Perfeito. Uma outra questão. O senhor disse também que a UTC realizava os pagamentos. Eu pergunto para o senhor qual que era a forma de obtenção do dinheiro para realizar esses pagamentos? Todos esses recursos que foram feitos em Caixa 2 eram feitos através de empresas, tá certo? Ao longo do tempo, de diversas empresas que se transformavam em recursos de serviços não prestados e que eram depois dados a Alberto Youssef, que era uma espécie de banco da UTC para isso. Uhum. Perfeito. Dentre essas empresas estaria a Rockstar? Sim. A SM Terraplanagem? Sim. Essas empresas, o senhor sabe a quem elas estão ligadas? Eu sei, elas são do Adir Assad. Certo. E o advogado Roberto Trombetta tem alguma relação também nessa geração de dinheiro em espécie? Tem, mas não com essas empresas, com outras. Eu não me recordo, a MRTR, a Mauim, três ou quatro empresas que ele também operava. Embora todos eles, no caso da Rockstar, tinham um serviço prestado. No caso do Trombetta também tinha serviço prestado, não era tudo feito Caixa 2. Sim, mas o serviço era superfaturado? Sim. Eu não diria, a palavra superfaturada aí
inadequada, se me permite. No caso do Rockstar, existia a prestação de serviço, no caso das corridas de Stock Car, e de uma parte grande que era devolvida para nós. Certo. Era firmado um contrato com um valor maior do que o serviço prestado e a diferença era devolvida em dinheiro para o senhor. Isso tanto no caso das empresas ligadas à Diraside quanto nas empresas ligadas ao Roberto Trombetta? Perfeito. E esses valores obtidos pelo senhor é que foram direcionados para os funcionários da Petrobras? Esses valores, toda nossa produção de caixa 2, não era direcionado, esse daqui vinha para aquele funcionário, ou agente público, ou qualquer outro. E tinha um caixa central, dali a gente distribuía para o que fosse necessário. Inclusive para Paulo Roberto, para Renato Duque? Paulo Roberto, no caso aí, era feito através ou de Janine ou de Alberto Youssef, com a morte de Janine. Uhum. Depois de gerar esse dinheiro que ia para o caixa de Alberto Youssef? Sim. Alberto Youssef guardava esses recursos para nós durante um grande período um período aí muito grande isso aí. Certo. E uma última questão, o senhor também já se valeu com esse mesmo modus operandi dos serviços de Mário Góes para repassar valores? Sim, especificamente para Barusco. Perfeito. Está ótimo então, senhor Ricardo. Estou satisfeito, excelência. Aceita a acusação. Sim, obrigado. Seguindo aqui a ordem da denúncia, a defesa de Agenor e José Adelmário. É mesmo? São os meus advogados, né? Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. José Carlos Cal Garcia, pela defesa de Agenor Medeiros e Léo Pinheiro. Pois não. Senhor Ricardo, o senhor falou aqui que havia um pagamento geral dirigido à diretoria de serviços e à diretoria de abastecimento, correto? Correto. E o senhor afirmou também que esses valores seriam de 1% para cada uma das diretorias. No meu caso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Esses valores, como a empresa tratava com esses valores? Esses valores já estavam inseridos, por exemplo, quando ela fazia uma estimativa de preço para participar das licitações? Esses valores estavam sempre dentro do nosso lucro antes do imposto de renda, no nosso caso. Sim. Okay? Então, quando a empresa, desculpe, sendo um pouquinho mais específico, quando a empresa fazia uma proposta de preço, esses valores já estavam compreendidos dentro da proposta? Sim, senhor, dentro do nosso resultado. Perfeito. Isso independentemente da obra que fosse ser objeto de competição? Sim, qualquer obra que por acaso, naquele período, qualquer obra que estivesse dentro da diretoria de serviços ou da diretoria de abastecimento, esses valores eram sempre considerados. Em resumo, nós poderíamos estar ganhando 7%, a gente ia ganhar 6, 5. 8 ia ganhar 6. Ou então estaria assumindo um risco maior. Uhum. Esse estabelecimento de um percentual de 1% para a diretoria de serviços e para abastecimento, ela também foi, nós vimos aqui em outros depoimentos, que ele também foi estabelecido por outras empresas. Sim. É possível dizer que isso era uma regra geral das empresas que participavam do chamado cartel? Eu diria que a grande maioria das empresas tinham conhecimento, pelo menos isso era dito no mercado, e eu não diria que era regra geral, porque tinham obras que não aconteciam isso, certo? Obras, contratos que não aconteciam isso. Mas dentro da diretoria de abastecimento, durante o período que tivemos os investimentos nas grandes refinarias, isso era a regra geral. Tá, ok. Eu estou satisfeito. Só mais uma pergunta, excelência, perdão. Pois não? Só por uma questão de detalhamento, senhor Ricardo, o senhor disse que durante muito tempo o senhor Alberto Youssef, ele funcionou praticamente como um gerente do caixa do caixa 2 da empresa UTC. Sim. O senhor poderia detalhar esse período em que ele funcionou dessa forma? Eu acredito que desde 2008 até 2012, 2013. Mais ou menos por aí. Então, tá certo. Muito obrigado. Pois não. Defesa de Alexandre Correia de Oliveira Romano. Defesa de Edson Freire Coutinho. Não, silêncio, obrigado. A defesa de Erasto Messias da Silva Júnior. Sem perguntas.
A defesa de Genésio Chavinato Júnior. Sem perguntas. A defesa de José Antônio Marcílio Schwartz. Sem perguntas. A defesa de Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sem perguntas. A defesa de Renato de Souza Duque. Sem perguntas. De Ricardo Pernambuco Backhauser. Sem perguntas. A defesa de Rodrigo Morales e Roberto Trombetta. Sem perguntas, excelência. A defesa de Roberto Ribeiro Capobianco. Sem perguntas. Assim de acusação, acho que eu esqueci, não? Eu falei. Não falei, né? Tá. Alguns esclarecimentos do juiz aqui, muito rapidamente. Já perguntei isso para o senhor outras vezes, de certa forma o senhor respondeu, mas no meu ver não ficou muito completo. Por que o senhor, a sua empresa, pagavam essa propina? Qual que era o ganho, o que se obtinha, por que tinha essa prática? Nós não tínhamos ganho. Nós tínhamos a continuidade e a possibilidade de ter uma vida normal dentro do programa de investimentos que a Petrobras tinha, que era o grande contratante brasileiro. Então, na verdade, isso era muito mais para se ter uma continuidade sem muitos sobressaltos. Mas havia ameaças do tipo, olha, se não pagar a propina, não vai ter obra, não vai ter contrato? Não, nunca fui ameaçado, mas o fato de você não pagar, você poderia até não ser convidado na próxima. Era Embora, o poder discricionário dos diretores que geravam essa... Também. O senhor mencionou que havia uma parte política. A parte política para a diretoria de serviços, para qual partido que ia esse dinheiro? O PT, Partido dos Trabalhadores. E com quem que o senhor tratava esses assuntos? Com João Vacari Neto. Tem um acusado nesse processo aqui, que é o senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira, que também foi secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores. O senhor conhece ele? Conheci ele, estive com ele por 2 vezes. E uma vez me visitou, mas nunca fizemos nada de ilícito. E uma certa vez ele me pediu contribuição política, me parece que ele foi candidato a alguma coisa aí. Mas dessas propinas pagas no âmbito da Petrobras, senhor. Nada... Não, senhor. Não tratou nada? Não, senhor. Um outro acusado nesse processo aqui, que segundo o Ministério Público seria uma espécie de intermediador de pagamentos de propina, o senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano, que teria apelido de Chambinho. O senhor conhece? Não conheço. Nunca tratei nem conheço ele. Fui apresentado a ele na antessala da Polícia Federal em São Paulo durante um depoimento. O senhor mencionou aquela Rockstar como sendo uma empresa do senhor Adir Assad, mas o senhor teve contato pessoal com o senhor Adir Assad? Não, eu nunca tive com o senhor Adir Assad. O conheci de vista aqui na carceragem da Polícia Federal. Mas o senhor naquela época sabia que essas empresas eram dele? Sabia porque o Valmir Pinheiro me informava isso. E o senhor mencionou que o senhor fazia recursos em espécie com operações com as empresas dele, né? O senhor mencionou Sim, senhor. Rockstar, Terraplanagem, foi isso? A SM Terraplanagem, tinha a SM, a Rockstar e tinha mais uma. Não me recordo agora o nome. E esses recursos em espécie, eles eram devolvidos para a sua empresa fisicamente ou eles também entregavam valores a destinatários apontados por sua empresa? Nós nunca deixamos ninguém entregar para destinatário algum. Nós remetíamos isso para Alberto Youssef e nós mesmo entregávamos. O Mário Góes muitas vezes fez e entregou a Barusco, mas a grande maioria nós mesmos entregávamos. No caso específico da diretoria de abastecimento, com a morte de Janene, o Alberto Youssef também se creditava da participação que, por acaso, a diretoria de abastecimento tinha, né? No caso, o abastecimento e o Partido Progressista, o PP. Tá, mas no caso do Adir Assad, eles também faziam entregas? Não. O grupo dele fazia entregas a destinatários indicados pela sua empresa? Não, nunca eu fiz isso com ele. Só fazia isso diretamente. Também fazia operações de pagamento, fazia alguma operação de mercado paralelo com o senhor Adir Assad, de pagamento Mercado paralelo é dólar? Isso, não, senhor. E no caso do senhor Rodrigo Morales e do senhor Roberto Também não. Trombetta?
eles também geravam recursos e nos devolviam, eu deixava na mão de Alberto Youssef. Não entregava a destinatários Não, senhor. específicos? Não, senhor. Esse processo em particular aqui trata de algumas obras do novo SEMPES que foram, segundo o Ministério Público aqui, definidas em reuniões desse grupo de empreiteiras. O senhor chegou a participar das reuniões em que esse assunto foi tratado? Eu tive conhecimento dessa denúncia. Isso aí é obra civil e a UTC Engenharia tem foco na montagem eletromecânica. Então a gente não tem nem cadastro para ser convidado. Então o senhor não participou das reuniões nas quais foram definidas essas preferências? Nem tive conhecimento. Tá. E essas empresas que são apontadas aqui, por exemplo, a Chain, a Carioca, a Construcap e a Construbase, elas participavam desse grupo de empreiteiras? A Chain eu nunca ouvi falar disso. Tive um contato uma vez somente com ela, mas nada a ver. A Construcap nunca tivemos nenhum contato que tivesse relacionamento com isso. Aliás, só tive uma aproximação com a Construcap depois que nós adquirimos a Constran. Não há nada a ver com Petrobras, ou que eu não me lembro nada com Petrobras, nunca vi ela participando. A Construbase eu sequer conheço só de nome. Qual é a outra que o senhor mencionou? Acho que faltou a Carioca. A Carioca eu conheço. Ela, de certa forma, algumas vezes ela se cadastrou e tentou participar e participou de algumas coisas, mas de reunião comigo, acho que talvez uma só. Tá, mas participou de algumas coisas que o senhor quer dizer são oportunidades dentro da Petrobras. Mas reuniões eu só tive com ela talvez uma reunião. Mas reunião de definição de preferências? De preferência, já não aquelas grandes, mas talvez uma menor, que eu me recorde, mas nada que tenha sido definido nessa reunião. É um contato com mais duas ou três, vai dizer o que é que vocês vão fazer. Como eu já disse ao senhor outras vezes, depois que as reuniões grandes aconteciam, a formação de consórcio promoviam outras reuniões, né? Além desses membros permanentes dessas reuniões, por exemplo, a UTC, a Odebrecht, a OAS, que o senhor mencionou, havia também participação eventual de empresas, de outras empresas fora desse grupo? Nas grandes reuniões de prioridade, não. Mas nas outras, fatalmente, deveria haver. Havia. Mas nem todas, eu não conheço todas as reuniões. Sim. Tá bom. São essas questões do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Carlos Ribeiro Pessoa.